Bom dia, meninas. Meu nome é Jessie. Eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre o dia 15 de outubro, essa data tão doída, na verdade, para muitas mães do mundo todo. 15 de outubro, o dia do reconhecimento da perda gestacional e da perda neonatal. Eu tô aqui hoje para contar para vocês um pouco da minha experiência como mãe de anjo. Eu faço tratamento ginecológico desde os meus 12, 13 anos de idade, onde eu apresentei distúrbios hormonais, ovário micropolicístico, cistos muito grandes e, por fim, um mioma. Eu fiquei em tratamento muitos anos, me casei em 2013 e o sonho de ser mãe sempre permaneceu. Além do tratamento também, eu sou uma pessoa muito cristã, sou evangélica e desde sempre eu vinha buscando ao Senhor também para que me desse essa graça, essa bênção de ser mãe. Bom, quando foi em agosto de 2015, o Senhor me abençoou, cumprindo na minha vida uma promessa que Ele havia feito ainda antes do meu casamento, que naquele dia eu estava sendo curada e que logo após o meu casamento o Senhor me daria um filho que alegraria o meu coração. E ainda durante aquela promessa que o Senhor estava me fazendo, Ele me revelou que me daria uma menina. Pois bem, eu nunca pedi uma menina para o Senhor. Eu simplesmente pedia que Ele me desse um filho, que não me tirasse o maior prazer da vida, que aos meus olhos é ser mãe. Pois bem, quando eu descobri que eu estava grávida, foi um dia sem igual na minha vida, na vida do meu esposo, até porque eu fui pro hospital passando mal com suspeita de cólica de rins e não de gravidez. E quando a gente estava fazendo os exames na UPA de Palmas, a gente descobriu que na verdade eu estava grávida. Pois bem, quando isso aconteceu, infelizmente eu já estava tendo alguns episódios de sangramento. Eu tive 3 sangramentos nos 3 primeiros meses da minha gestação, porém sem nenhuma complicação a mais. Foi uma gestação tranquila, apesar desses 3 episódios de sangramento, uma gestação tranquila, saudável e tudo estava correndo bem. Em novembro, no início de novembro de 2015, veio a confirmação que realmente eu esperava uma menina, onde o nome não poderia ser diferente do que a gente já havia escolhido. O nome dela era Vitória. E naquele momento, aquela confirmação, para mim, mais uma vez confirmou a promessa que o Senhor tinha feito em nossas vidas, de nos trazer aquela criança, para trazer alegria, principalmente ao meu coração, o que eu reconheço realmente que foram os meses mais felizes da minha vida. Dificuldades e problemas todos temos, e comigo não era diferente, mas para mim sempre o motivo primordial da minha alegria era a Vitória. Eu enjoava, eu estava alegre, eu passava mal, eu estava alegre, independente do que eu tivesse, eu estava alegre, porque eu estava gerando aquela vida. E pra mim não tinha nada melhor no mundo do que contar, do que mostrar que eu tava grávida, que eu tava muito feliz com aquela criança. Porém, não sabia eu que já eram os últimos meses que eu passaria com a minha filha. No dia 24 de dezembro, aproveitando a família toda junta, a família do meu esposo veio passar o Natal com a gente aproveitou, fez o chá de fraldas dela. E um momento muito alegre, muito feliz na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da nossa família, que também ansiava muito pelaquela criança. Porém, no dia 25, eu já acordei um pouco cansada, indisposta, mas nada do que uma gestante, na verdade, não sentiria. Eu estava grávida de 6 meses e meio, mais ou menos. Então, pra mim não tinha nada normal, não tinha sangramento, não tinha dor, não tinha nada, eu só estava me sentindo indisposta. Tomei café, deitei, fiquei de repouso, porém por volta de 12:30 do dia 25 de dezembro de 2015, eu comecei a sentir a primeira contração. Foi onde eu chamei o meu esposo para que ele me ajudasse, para que a gente viesse até a maternidade Dona Regina, em Palmas, Tocantins. Quero deixar bem claro a maternidade também que aconteceu. E quando eu cheguei na maternidade,
Eu já fui atendida de imediato na emergência, onde o médico constatou que eu já estava de 4 para 5 centímetros de dilatação e eu já estava perdendo líquido também. O médico então conversou comigo, me disse que eu deveria fazer um ultrassom e após ele ia fazer algum tipo de medicação para tentar segurar, ou ele teria que deixar minha filha nascer, mas que ela era prematura, extrema. Eu concordei, ciente de que se ela nascesse, correria realmente o risco de ficar sem ela, mas na verdade, pra gente que é mãe, nunca passa na cabeça que você vai ficar sem o seu filho naquele momento. Pois bem, eu fiquei 2 horas deitada no corredor do Hospital Dona Regina, em Palmas, Tocantins, aguardando o médico para fazer a minha ultrassom. Porém, o médico, a médica, eu não sei quem faz ultrassom lá, na verdade nunca chegou. O hospital também estava em greve, eu quero deixar isso bem claro aqui também. E por volta de 4h15 da tarde a minha bolsa rompeu. Então o médico veio novamente, conversou comigo, disse que eu já estava em trabalho de parto, agora teríamos que deixar a Vitória nascer e me colocou na sala de ultrassom para que eu continuasse aguardando o ultrassom, porque eu não sei, porque se eu já estava em trabalho de parto, eu acredito que não havia necessidade nenhuma de fazer nenhum tipo de ultrassom. A Vitória ainda estava viva, com 142 os batimentos cardíacos, e dentro de 10 minutos que a minha bolsa rompeu, a minha filha ainda nasceu na sala de ultrassom. Uma médica que passava pelo corredor, a qual, na verdade, eu nunca nem descobri o nome dessa médica, que entrou na sala de ultrassom e terminou o parto da minha filha. A minha filha nasceu viva e, na verdade, a única lembrança que eu tenho dela foi o choro dela após o parto e a perninha dela passando na minha coxa esquerda. Foi o único carinho, o único contato que eu tive com a minha filha naquele momento. Logo após eles retiraram ela do quarto, meu marido acompanhou tudo, só que o hospital em greve, falta de UTI e na verdade não colocaram a minha filha em lugar nenhum, não acionaram outro hospital, não acionaram outra UTI, não aconteceu nada, simplesmente colocaram ela no outro quarto e quando ela faleceu eles comunicaram pro meu marido, porque nem comigo o médico não veio falar, médico nenhum. Uma enfermeira que simplesmente foi, conversou comigo, me deu força e me contou, me disse que a minha filha era perfeita, que ela não tinha nenhuma imperfeição e que o médico havia dito que não havia causa aparente para o parto prematuro extremo e muito menos para a morte da minha filha. Eu fiquei trespassada naquele momento. Eu posso dizer que eu fui do céu ao inferno ao mesmo tempo, porque quando eu vi que a minha filha realmente ia nascer, que não tinha outro jeito, eu acreditava que ela ia nascer, que ela ia para UTI, eu ia ser uma mãe de UTI, eu não sei por quantos meses, mas para mim não importava, eu só queria a minha filha comigo, o que não aconteceu. A minha filha, no dia 25/12/2015, voltou para os braços do Senhor Jesus. Eu quero dizer que eu entendo perfeitamente o sentimento de qualquer mãe que tenha perdido seu filho. Durante muito tempo, eu procurei causas para explicar a morte da Vitória e não consegui encontrar. Por muito tempo, eu me desgastei, eu busquei, na verdade, eu quase enlouqueci para ter uma resposta humana do motivo que tinha levado à morte da minha filha, o que eu nunca consegui. Então hoje eu quero deixar aqui para vocês, mães que já passaram ou estão passando por esse momento, que a perda gestacional e neonatal, ela é real, ela existe. E eu quero dizer para a sociedade que reconheçam o que essa mãe está passando, porque para vocês pode ser só um embrião, um feto ou um bebê, mas para nós, mães, para aquela família que sonhou tanto com aquela criança, é o nosso filho esperado, é o nosso filho amado, é o nosso filho que a gente gerou, que a gente esperou com tanto amor e de uma hora para outra foi arrancado da gente o sonho de ser mãe, de poder criar aquela criança, de dar amor, de dar carinho, tudo. Quero dizer também para você, família, por favor, nunca diga a uma mãe, como eu ouvi, de que você é nova, você vai ter outros filhos, um filho não substitui o outro. E eu descobri isso da pior forma possível, porque eu fiquei sem a Vitória, que era o sonho da minha vida. Qualquer filho é o sonho da vida de qualquer mãe.
E 4 meses após a perda da Vitória, eu descobri que eu estava grávida de novo. E onde também foi constatado que eu esperava outra menina. E na verdade nunca supriu o lugar que a Vitória tinha na minha vida, o lugar que ela tinha no meu coração. Há 2 semanas eu descobri na verdade que a ultrassom estava errada, que hoje na verdade eu estou esperando um príncipe. Já estou grávida de 6 meses. E no entanto também não supriu. Independente de ser um menino ou uma menina, o sexo não importa. O que importa é que não vai suprir nunca. Vai trazer muita alegria para sua vida, assim como esse bebê tem trago. Alegria para minha vida, para a vida da minha família, do meu marido, da família do meu marido. Mas um filho não substitui o outro. Então não tente colocar na cabeça daquela mãe que se ela tiver outro filho, ela vai ter aquela felicidade de volta, porque não vai. Respeite o luto dessa mãe, seja luto gestacional, seja luto neonatal, independente, seja o luto que for. É o luto, é o filho dela. Então eu quero te dizer hoje, mãe, viva o seu luto, independente do que vão dizer. Eu fui muito criticada, eu fui muito apontada. Eu tive pessoas que estavam grávidas no mesmo tempo que eu, que me viravam a cara na rua depois que eu perdi minha filha, que não conversavam mais comigo, outras que engravidaram logo após a minha perda, eram, vamos dizer assim, minhas amigas e se afastaram de mim, nunca mais conversaram comigo. Parece que tem medo da gente, porque a gente perdeu um filho. E eu queria te dizer que não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com você, mas todo mundo está sujeito a passar por isso. Não ignore uma mãe que perdeu o seu filho, a culpa não é dela. Eu não provoquei a perda da minha filha, como eu acredito que muitas e muitas mães não provocaram a perda dos seus filhos, principalmente para nós que sonhamos tanto e buscamos tanto essa criança estar na nossa vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, e eu quero dizer para a sociedade: respeitem o luto de qualquer mãe, independente da época em que ela perdeu o seu filho. Ela é mãe, e isso não faz dela menos mãe que você, porque ela perdeu o filho enquanto ainda o gerava, ou logo após o nascimento, como eu perdi, ou depois de algum tempo que ele estivesse vivo. Isso não a faz menos mãe que você. Ela só não teve a oportunidade de dar amor ao filho dela, de criar o filho dela como você teve a oportunidade de criar o seu. Então, é isso que eu quero dizer para vocês hoje. E eu sempre quero estar gravando vídeos, estar compartilhando com vocês as experiências. Hoje eu não vou fazer um vídeo muito extenso, mas logo após eu vou estar fazendo um vídeo mais extenso, mais explicativo para vocês. E é isso aí, meninas. Vamos ter força, vamos seguir em